Bom dia! Bora para mais uma leitura. Estamos na página 886, Exortação à Conversão. Seguimos no livro de Eclesiástico. Converte-te ao Senhor, abandona os teus pecados, ora diante dele e diminui as ocasiões de pecado. Volta para o Senhor, afasta-te de tua injustiça e detesta o que causa horror a Deus. Conhece a justiça e os juízos de Deus. Permanece firme no estado em que Ele te colocou e na oração constante ao Altíssimo. Anda na companhia do povo santo, com os que vivem e proclamam a glória de Deus. Não te detenhas no erro dos ímpios. Louva a Deus antes da morte. Após a morte nada mais há. O louvor terminou. Glorifica a Deus enquanto viveres. Glorifica-o enquanto tiveres vida e saúde. Louva a Deus e glorifica-o em suas misericórdias. Quão grande é a misericórdia do Senhor e o perdão que concede àqueles que para ele se voltam. Pois não se pode encontrar tudo nos homens, porque os homens são imortais e se comprazem na vaidade e na malícia. O que há de mais luminoso do que o sol, e entretanto ele tem eclipses? O que há de mais criminoso do que pensamentos da carne e do sangue? Ora, isto será castigado. O sol contempla a multidão dos astros do céu, enquanto que todos os homens são apenas terra e cinza. Grandeza divina e pequenez do homem. 18. O Eterno tudo criou, sem exceção. Só o Senhor será considerado justo. Ele é o Rei, invencível, que permanece para sempre. Quem será capaz de relatar as suas obras? Quem poderá compreender as suas maravilhas? Quem poderá descrever todo o poder de sua grandeza? Quem entenderá a explicação de sua misericórdia? Não há a subtrair nada a acrescentar às maravilhas de Deus. Elas são incompreensíveis. Quando o homem tiver acabado, não estará no começo, e quando cessar a pesquisa, ficará perplexo. Misericórdia divina e fragilidade humana. Que é o homem e para que serve? Que mal ou bem pode ele fazer? A duração da vida humana é, quanto muito, 100 anos. No dia da eternidade, esses breves anos serão contados como uma gota de água no mar, como um grão de areia. É por isso que o Senhor é paciente com os homens e espalha sobre eles a sua misericórdia. Ele vê quanto é má a sua presunção do seu coração e reconhece que o fim dele é lamentável, e por isso que ele os trata com toda doçura, e mostra-lhe o caminho da justiça. A compaixão de um homem concerne ao seu próximo, mas a misericórdia divina estende-se sobre todo ser vivo. Cheio de compaixão, Deus ensina os homens e os repreende, como um pastor o faz com seu rebanho. Compadece-se daquele que recebe os ensinamentos de sua misericórdia e do que se apressa a cumprir os seus preceitos. Mansidão para com o próximo. Meu filho, não mistures a repreensão com o benefício. Não acrescentes nunca palavras duras e más às tuas dádivas. Porventura o orvalho não resseca o calor ardente? Assim uma palavra doce vale mais do que o presente. A doçura das palavras não prevalece sobre a própria dádiva, mas uma e outra coisa se encontram no homem justo. O insensato se censura com aspereza. A dádiva de um indiscreto resseca os olhos. Conselhos de prudência. Antes de julgar, procura ser justo. Antes de falar, aprende. Usa o remédio antes de ficares doente. Interroga-te a ti mesmo antes do juízo e acharás misericórdia diante de Deus. Antes da doença, humilha-te, e no tempo da enfermidade mostra o teu proceder. Nada te impeça de orar sempre, e não te envergonhes de progredir na justiça até a morte, pois a recompensa de Deus é eterna.
Antes da oração, prepara a tua alma, e não sejas como um homem que tenta a Deus. Lembra-te da ira do último dia e do tempo em que Deus castigará, desviando o rosto. Lembra-te da pobreza quando estiveres na abundância, e das necessidades da indigência no dia da riqueza. Entre a manhã e a tarde se muda o tempo, e tudo isso acontece num instante aos olhos de Deus. Um homem sábio está sempre alerta, nos dias de tentação se resguarda do pecado. Todo homem sagaz reconhece a sabedoria e presta homenagem àquele que a encontrou. Os homens de linguagem sensata procedem também com sabedoria, compreendem a verdade e a justiça e espalham uma multidão de sentenças e máximas. Domínio dos próprios desejos. Não te deixes levar por tuas más inclinações e refreia os teus apetites. Se satisfazeres a cobiça de tua alma, ela fará de ti a alegria dos teus inimigos. Não te compraz no meio das multidões, mesmo das menores, porque nelas somos constantemente compreendidos. Não te empobreças pedindo empréstimos para aparentar, quando nada tens na algibeira. Isto equivaleria a atentar contra a tua própria vida. O vinho e as mulheres, 19. O operário, dado ao vinho, não se enriquecerá, e aquele que se descuida das pequenas coisas cairá pouco a pouco. O vinho e as mulheres fazem sucumbir até mesmo os sábios, e tornam culpados os homens sensatos. Aquele que se une a prostitutas é um homem de nenhuma valia. Torna-se-á pasto da podridão e dos vermes. Ficará sendo um grande exemplo, e sua alma será suprimida do número dos vivos. O silêncio vale ouro. Aquele que é crédulo demais tem um coração leviano, sofrerá prejuízo e será tido como pecador contra si mesmo. Quem se regozija com a iniquidade será desonrado. Quem detesta a correção abreviará a sua vida. Quem odeia a tagarelice destrói sua malícia. Quem peca contra si próprio arrepender-se-á de o ter feito. Quem põe sua alegria na malícia será apontado como infame. Não repitas uma palavra dura e maldosa, e não serás prejudicado. Não confies teu pensamento nem ao amigo nem ao inimigo. Se tiveres cometido uma falta, não a reveles, pois ele te ouvirá e te observará, e fingindo desculpar o teu pecado, te odiará, e estará sempre presente para te prejudicar. Ouviste uma palavra contra o teu próximo? Abafa dentro de ti. Fica seguro que ela não te fará morrer. Por causa de uma palavra irrefletida, o tolo estorce-se de dores, por causa de como uma mulher que geme para dar à luz. Como uma flecha cravada na gordura da coxa, assim é a palavra no coração do insensato. Amigo tem o direito ao crédito. Repreende o teu amigo porque talvez não tenha compreendido e diga nada fiz. Ou se fez, não o torne a fazer. Repreende o teu próximo porque talvez não tenha dito aquilo de que é acusado, ou se disse, não o torne a dizer. Repreende o teu próximo porque muitas vezes se diz o que não é verdade e não acredites em tudo o que dizem. Homem, há que peca pela língua, mas sem fazer com intenção. Pois quem não peca pela língua, repreende o teu próximo antes de ameaçá-lo, e dá ensejo ao temor do Altíssimo. Pois toda a sabedoria consiste no temor de Deus. Nela está o temor de Deus. E em toda a sabedoria reside o cumprimento da lei. Verdadeira e falsa sabedoria. O hábito de praticar o mal não é sabedoria. O modo de agir dos pecadores não é prudência. Há uma malícia hábil que é execrável.
e há uma estupidez que é apenas falta de sabedoria. Mais vale o homem que tem pouca sabedoria e a quem falta o senso, mas que tem o temor de Deus, do que o homem que possui uma grande inteligência e que transgride a lei do Altíssimo. Há uma habilidade do que não falha o alvo, mas é iníqua. Há quem fale com segurança e só diz a verdade, e há quem se humilhe maliciosamente porque o coração está cheio de embuste. Há quem se rebaixe com excesso em profundas humilhações, e quem abaixa a cabeça fingindo não ver o que está oculto. Se a franqueza o impede de cometer o mal, não deixará de pecar logo que houver ocasião. Pelo semblante se reconhece um homem, pelo seu aspecto se reconhece um sábio. As vestes do corpo, o riso dos dentes e o modo de andar de um homem fazem-no conhecer. Há uma falsa correção na cólera de um insolente. Há um modo de julgar que muitas vezes não é justo. E aquele que se cala dá prova de prudência. Saber calar-se e saber falar. 20. Ó, quanto melhor é admoestar que irritar-se, e não impedir de falar aquele que quer confessar a sua falta. Como eunuco que anseia por violentar uma donzela, assim é o que por violência faz um julgamento iníquo. Como é bom que o corrigido manifeste o seu arrependimento, pois assim se evita um pecado voluntário. Há quem se cala e é considerado sábio, e quem se torna odioso pela intemperança no falar. Há quem se fala por não saber falar. Há quem se cala por não saber falar. E há quem se cala porque reconhece quando é tempo de falar. O sábio permanece calado até o momento oportuno, mas o leviano imprudente não espera ocasião. Aquele que se expande em palavras prejudica-se a si mesmo. Quem se permite todo desregramento torna-se odioso. Arte de doar. Para o homem desprovido de instrução, há proveito na infelicidade, mas há certas descobertas que lhe acarretam a ruína. Há dom que não é útil, e há dom que é duplamente recompensado. Há quem acha sua perda na própria glória, e há quem levantará a cabeça após uma humilhação. Há quem compre muito por um preço módico, mas que de fato paga pelo cétuplo do seu valor. O sábio torna-se amável por suas palavras, enquanto que os encantos do insensato desaparecem. O donativo do insensato não te trará proveito, pois ele te fixa com 7 olhos. Ele dá pouco e censura muitas vezes. Quando abre a sua boca, é como uma fogueira. Há quem empresta hoje e amanhã o reclama. Tal homem é odioso, o insensato não tem amigos, e pelo bem que faz, não será bem acatado, porque os que comem o seu pão têm línguas falsas. Quanto e quantas vezes não zombarão dele? Pois não agiu com bom senso, distribuindo o que deveria guardar e o que não deveria guardar. Máximas diversas. A queda de uma língua mentirosa é como uma queda na laje. Assim a ruína dos maus virá de repente. Um homem desagradável é como uma história ruim, que se acha continuamente na boca das pessoas mal educadas. Será mal recebida a máxima que sair da boca do insensato, pois que ele a diz fora do tempo. Há quem se abstenha de pecar por falta de meios, mas ressente o aguilhão do pecado até em seu repouso. Há quem perca a sua alma por causa do respeito humano. Perde-a cedendo a uma pessoa imprudente. Perde-se por atender demasiadamente a uma pessoa. Há quem por falsa vergonha faça uma promessa a um amigo e dele se faça gratuitamente um inimigo. A mentira é no homem uma vergonhosa mancha. Não deixe os lábios das pessoas mal educadas. Mais vale um ladrão do que um mentiroso contumaz.
mas ambos terão a ruína como partilha. O comportamento dos mentirosos é aviltante, sua vergonha jamais o abandonará. O sábio atrai a si a estima por suas palavras. O homem prudente agradará aos poderosos. Quem cultiva sua terra colherá montes de frutos. Quem cultiva a justiça será ele próprio elevado. Quem agrada aos poderosos fugirá da iniquidade. Os presentes e as dádivas cegam os olhos dos juízes. São em sua boca como um freio, que os torna mudos e impede de castigar. Sabedoria escondida é tesouro invisível. Para que serve uma e outra? Mais vale aquele que dissimula sua incipiência do que aquele que esconde sua sabedoria. Fuga do pecado. 21. Filho, pecastes, não faças mais, mas ora pelas tuas faltas passadas para que te sejam perdoadas. Foge do pecado como se foge de uma serpente, porque se dela te aproximares, ela te morderá. Os seus dentes são dentes de leão que matam as almas dos homens. Todo pecado é como uma espada de dois gumes. A chaga que ele produz é incurável. O ultraje e a violência destroem as riquezas. A mais rica mansão se arruína pelo orgulho. Assim será desenraizada a riqueza do orgulhoso. A oração do pobre eleva-se de sua boca até os ouvidos de Deus, e Deus se apressará em lhe fazer justiça. Aquele que odeia a correção segue os passos do pecador. Aquele que teme a Deus volta a seu próprio coração. De longe é conhecido o poderoso de linguagem insolente, mas o homem sábio sabe como se descartar dele. Procedimento do pecador e do sábio. Quem constrói a sua casa às custas de outrem é como aquele que amontoa pedras para construir no inverno. A reunião dos pecadores é como uma amontoada de estopas. Seu fim será a fogueira. O caminho dos pecadores é calçada de pedras unidas, mas ele conduz à região dos mortos, às trevas e ao suplício. Aquele que guarda a justiça penetrará o espírito dela. A sabedoria e o bom senso são a consumação do temor de Deus. Jamais torne-se hábil aquele que não é sábio no bem, pois há uma sabedoria que produz muito mal. E o bom senso não está onde está a amargura. A ciência do sábio espalha-se como a água que transborda, e o conselho que ele dá permanece como fonte de vida. O coração do insensato é como um cântaro lascado. Nada retém da sabedoria. Qualquer palavra sábia que ouça, o homem sensato, ele a louvará e dela se aproveitará. Que a ouça um voluptuoso, a ela lhe desagradará, e ele a arremessará para trás de si. A conversa do insensato é como um fardo para carregar, mas o encanto se acha nos lábios do homem sensato. A conversação do homem prudente é procurada na sociedade. Todos relembrarão suas palavras em seus corações. A sabedoria é para o insensato como uma casa arruinada. A ciência do insensato é feita de palavras incoerentes. A instrução é para o insensato como peias nos pés e como algemas nas mãos. O insensato eleva a voz quando ri, mas o homem sábio sorri discretamente. Para o homem prudente, a ciência é um ornato de ouro, uma pulseira que traz no braço direito. O insensato põe facilmente os pés na casa do vizinho, mas aquele que tem educação hesita em visitar um poderoso. O insensato olha dentro de uma casa pela janela. O homem bem educado permanece fora. É sinal de loucura escutar a uma porta. O homem prudente indigna-se com tal grosseria. Os lábios dos imprudentes só proferem tolices, mas as palavras do sábio têm peso na balança.